Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília, sou psicóloga. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito da vida, né? Como é que você entende a vida, né? Qual o sentido que a vida tem para você? E também da importância da gente falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Como eu havia falado, inicialmente, o que é a vida, né? Para cada pessoa, quais são os sentidos atribuídos, porque cada um vai ter as suas vivências, cada um vai ter a sua história de vida, que vai estar influenciando em como a gente vê as coisas, compreende as coisas e sente, né, o ambiente que nos cerca, compreende aquilo que a gente vive, as situações, né, que a gente vive. Então, cada pessoa vai ter isso de uma forma muito particular, certo? Então, a gente nunca vai sentir igual ao outro, a gente nunca vai perceber igual ao outro, por mais que a gente esteja inserido na mesma cultura e por mais que a gente esteja até mesmo vivenciando as mesmas situações, né, na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma cidade, enfim. Cada um vai ter as suas particularidades. E por sabermos disso, é importante a gente atentar ao fato de que alguns acontecimentos vão marcar algumas pessoas de uma forma mais forte do que outras. E justamente por essa divergência, né, que nos constitui enquanto pessoas, enquanto seres singulares, é que a gente precisa respeitar o modo de o outro ver e o modo do outro sentir. E em específico nesse vídeo eu quero apontar sobre a questão do sentir, né? Principalmente porque é algo tão particular e tão subjetivo de cada ser humano. Quando se fala em sentir, né, somente quem está vivendo aquela experiência é que consegue articular muito bem, explicar muito bem, né, em algumas das situações, o que está vivenciando, o que está experienciando. E muitas vezes, se a gente não tem essa habilidade de se questionar sobre os nossos sentimentos, de pensar sobre isso, né, a gente pode até encontrar uma certa dificuldade de compreender o que nós mesmos estamos sentindo. Que dirá o outro que não está naquela mesma experiência subjetiva poder dizer e poder tentar explicar e querer entender, né, a partir da visão dele. Então, se a gente sabe disso, a gente consegue ter um pouco mais de empatia e de respeito com a dor do outro, com o sofrimento do outro, certo? E para que eu possa chegar nesse nível de empatia, eu primeiro preciso me conhecer, né? Eu preciso primeiro entender que sentir é complexo, envolve vários contextos, várias situações, em muitos momentos a gente também vai estar se questionando, né, como eu já falei, né, para entender o que a gente está sentindo. Então, quando a gente sabe disso na gente, a gente pode ser mais empático com o outro, né, e o caminhar para chegar até isso é conhecer os sentimentos, conhecer as emoções, não ter medo de falar, né, sobre o que está sentindo, não ter medo de sentir, né, porque é muito comum a gente se envergonhar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente não querer demonstrar, né, e isso pode vir até mesmo de uma ilusão de que está associada à fraqueza. E não, né, quando a gente é capaz de expressar aquilo que a gente sente, isso requer muita coragem, certo? E aí eu passo para a fase da gente poder, né? A gente já falou de saber que a gente sente diferente do outro, que a gente precisa conhecer o que é sentir, para que a gente não julgue o outro, né? Sabendo que aquilo é uma experiência muito particular. E aí eu chego nas experiências, né, que hoje, assim, em setembro a gente está discutindo bastante, que é com relação ao suicídio. É importante a gente entender que suicídio não é besteira, suicídio também, né, não é bobagem, não é só uma tristeza que logo passa, que é frescura. Quando a gente pensa, né, em tirar a nossa própria vida, isso quer dizer que muitas coisas, né, aconteceram antes de a gente chegar a esse ponto, que é um ponto mais drástico, né? Então a gente precisa ser empático com o outro e tentar se aproximar dessa pessoa para entender o que está acontecendo. Esse aproximar muitas vezes é chegar, perguntar o que está acontecendo, se mostrar disponível para conversar ou simplesmente se mostrar disponível de estar simplesmente ali, né? Porque cada pessoa também vai ser acolhida e vai se sentir acolhida de uma forma diferente, né? Então, vamos chegar e se aproximar com respeito, né, desse outro e tentar entender o que é que ele está significando, né, daquelas experiências que ele pode estar vivenciando, que muitas vezes para mim é algo simples, para mim não é algo tão forte, mas para aquela pessoa
é algo forte, para aquela pessoa é algo que mexeu com a subjetividade, com a história de vida dela. Então, quando a gente entende todo esse primeiro percurso que eu falei, a gente pode ser mais empático para chegar até esse outro e não julgar. E sim, ser espaço de acolhimento, ser espaço de escuta e estar presente. Estar presente nem sempre é falar, mas é estar ali, é estar disponível. Então, a gente fala muito em setembro sobre a prevenção, e a prevenção não deve acontecer somente em setembro, né? A prevenção e valorização da vida deve acontecer dia após dia, né? E começa pela nossa própria vida. E depois a gente vai conseguir entender o quão importante também é a vida do outro e poder estar segurando a mão daquela pessoa ali ou estar presente naquele momento mais difícil para ela, certo? O suicídio, ele é algo que precisa ser debatido, continuar sendo falado, porque é algo muito corriqueiro, né? Os dados estão aí para nos mostrar e a gente precisa estar muito atento a esses fatores, né? Não vamos deixar de falar sobre isso, porque falar não incentiva, falar protege, certo? Então eu espero que esse vídeo possa ter clareado um pouco para você que às vezes fica se perguntando como é que eu posso ajudar. Tá? Então fale, né? Não tenha vergonha de falar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, porque isso também vai te ajudar a entender que o outro precisa falar e incentivar esse outro a falar. Tá? A gente não vai obrigar, mas muitas vezes quando a gente ganha confiança, quando a gente está ali perto, isso se torna mais fácil para aquela outra pessoa não carregar aquele peso, né? Que para ela é um peso muito grande, sozinha. Então era isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Tchau!